Olá, seja muito bem-vindo ao novo episódio do Bicho Papinha. Eu sou Denise Brasileiro, pediatra, nutróloga, mãe da Sofia, da Carol, do Adamastor e da Madalena, que são dois pets lindos. E hoje eu tenho uma convidada muito especial que veio falar um oi para vocês. É a Laurinha. A Laurinha mora aqui em Belo Horizonte e eu tenho a alegria de conviver com ela. Tem 10 anos aqui no meu consultório, lá na casa dela. Gente, bom dia! Bom dia, Laurinha, tudo bem? Olha, gente, eu sou a Laura, tenho 10 anos e agora você vai escutar a maior pediatra do mundo! Ei, Laurinha, você só me deixa feliz, né? Eu convidei a Laurinha e vocês vão descobrir por quê. A Laurinha tem uma história de vida muito linda. Ela é uma menina abençoada por Deus. Ela ensina a gente demais em todos os sentidos, principalmente na pediatria. A Laurinha, ela tem uma dificuldade para alimentar por conta de um quadro raro que a mãe da Laurinha, a Tereza, vai contar muito bem pra gente e isso vai ajudar muitas famílias que estão escutando este episódio. Porque às vezes a gente acha que a criança não come porque ela não quer comer ou porque tem alguma coisa no ambiente que não está deixando ela comer. Mas essa criança, ela pode sim ter alguma doença que vai prejudicar a aceitação dos alimentos. E aí a gente tem muita coisa para fazer. E é o que nós vamos conversar hoje e eu acho que esse episódio vai ajudar muita gente que estiver escutando. E depois vocês escrevem para mim ou mandam um direct no Instagram me contando se foi ou não foi do jeito que eu estava já dando um spoiler aqui para vocês. Tereza, eu quero te agradecer demais a sua disponibilidade de vir aqui gravar com a Laura. E eu tenho certeza que a hora que você for contar a sua história, a gente vai emocionar e a gente vai aprender muito com você. Muito obrigado, viu, Tereza? A gente que agradece, né, Laura, a oportunidade de estar aqui falando para tantas pessoas, contando um pouquinho da nossa história, né, filha? E ajudando, né? Porque eu acho que quando a gente conta, quando a gente compartilha a história, a gente ensina. Isso mesmo. Dá tchau pra gente, Laurinha. Tchau, Laurinha. Aqui, ó, olha aqui, fala um tchau pra todo mundo. Tchau, gente, obrigada. Muito obrigado, Laurinha. Fala assim, tchau. Pronto. Acabou a chacrinha. Então vamos contar um pouquinho da história da Laura, né, Denise, começando. A Laura foi uma criança prematura, ela nasceu com 30 semanas. Na gestação, a gente já desconfiava de que poderia ter alguma coisa diferente, porque ela tinha um crescimento muito lento, ela tinha baixo peso desde a fase intraútero. A gente fez o primeiro exame genético que foi feito, foi um cariótipo. O cariótipo veio normal e eu fui até 30 semanas. Com 30 semanas, a gente precisou interromper a gestação porque o líquido amniótico estava muito baixo. A Laurinha nasceu muito hipotônica, com baixo peso, um refluxo muito grave, mas sem sinais, né, no rostinho, no corpinho, que levassem ao diagnóstico de qualquer síndrome aparente. A gente achava que ia ser uma prematuridade, que tudo ia melhorar, que aquilo ali ia acabar se resolvendo, mas não se resolveu. A Laura, ela ficou 10 dias no CTI, a gente ficou internado no hospital mais um tempo, e as coisas não evoluíam como a gente queria. A Laura não tinha nenhum reflexo de sucção, que até então era justificado pela prematuridade. Ela ficou com sonda, tentaram fazer todos os chips. Tinha muito leite, então tirava, passava pela sondinha. Tentaram de todas as formas o treinamento para amamentação, inclusive a translactação, que foi um dia assim muito difícil no hospital, porque a Laurinha quase aspirou. Então foi uma experiência muito ruim, porque a gente, na verdade, a gente não sabia com quem que a gente estava lidando. Todo mundo achava que estava lidando com um prematuro. E, na verdade, a gente não estava lidando com um prematuro. A gente estava lidando com uma pessoinha que tinha uma síndrome rara que ia vir um diagnóstico daí a pouco, mais para frente. Então, a gente continuou com essa dificuldade. Ela não amamentava, mesmo com a mamadeira, não tinha sucção. Então, a gente tinha que fazer a mamadeira, ela caía quase que por gotejamento.
uma quantidade de leite, assim, muito baixa, 20 ml a cada mamada. Então, de 3 em 3 horas, a dificuldade para acordar, dificuldade para posicionar. Era tudo muito difícil. E nesse meio tempo, aparece a Denise na minha vida. A Laura com 3 meses, eu com a Laurinha debaixo do braço, e todo mundo me falando, Tereza, sua filha não tem nada, sua filha só é prematura. E eu falava, gente, não tem condição, né? Um neném prematuro ser tão difícil assim, não é possível que tá tão difícil assim, e não tem. E aí cheguei aqui no consultório com a Denise, cheia de dúvidas, assim, com tudo difícil, a Laurinha não ganhando peso, eu tirando leite do peito, aquela dificuldade, tirando com maquininha, sem estímulo. Aí a Denise vira, Tereza, tem alguma coisa de errado mesmo. E nós vamos correr atrás. Então a gente já trocou, tivemos que entrar com suplementação para que ela pudesse ganhar peso. Era importante para ela naquele momento que ela sem sucção, com 20 ml, né? A gente precisava de caloria para essa menininha poder crescer, para essa menininha poder ganhar o peso, e começamos a investigar. E nessas investigações a gente começou todos os testes genéticos, e somente 3 anos depois de infinitos testes, de infinitos exames, a gente chegou ao diagnóstico da Laura, que era o do Coffin-Siris, né? Uma síndrome ultra rara, 1 para 50 milhões de nascidos vivos, e que aí explicava muita coisa do que tinha acontecido, muitas das nossas dificuldades. E nesses 3 anos, estar com a Denise para mim foi fundamental, porque a gente pôde sair do protocolo padrão. A Denise, ela teve essa sensibilidade com a gente de entender que ali, com aquela pessoinha, não ia dar para a gente seguir o protocolo. A gente ia ter que mudar, a gente ia ter que adaptar. E nesses 3 anos, vocês imaginam, a gente tem aleitamento, introdução alimentar, né? Você tá texturas diferentes. Na fase fundamental. E a Denise falou, Tereza, vamos começar a trabalhar. E aí entra a equipe de reabilitação. Entra fono para ajudar na questão, entra terapia ocupacional. E você pensa, com um bebezinho muito pequeno. Então, tudo tem que ser muito adaptado, tudo tem que ser, né, adaptado para aquela pessoa. Então, assim, a gente começou fono com 3 meses, para poder aprender, pelo menos, a conseguir mamar a quantidade de caloria que era necessária. E a lidar com o refluxo, que era muito grave também na época. Introdução alimentar com 4 meses, porque a gente estava lidando com refluxo, com um bebezinho que não ganhava peso e que precisava se desenvolver. Então, assim, a sua orientação nesse momento para mim, Denise, foi fundamental, porque eu acho que é isso que a gente precisa. Quando você tem um bebezinho que está sem diagnóstico, se desconfia de qualquer síndrome ou de qualquer diagnóstico, a gente precisa de orientação. A gente pode não saber com o que a gente está lidando, mas a gente precisa estar orientado para viver aquele problema que está sendo colocado para a gente. E na síndrome rara é isso. Todo dia é colocado um problema para você. E você não sabe como é que você vai resolver. Você sabe que você vai ter que resolver e você vai precisar de apoio para poder passar por aquele problema. Então, fase de aleitamento, como que foi? Fórmulas mais hipercalóricas, intervalo de mamada menor, né? Berço a 60 graus. Então, assim, tudo isso foi tendo que ser adaptado, né? Eu brinco assim, a Laurinha só foi dormir no plano com 2 anos de idade, né? Isso é muito diferente, né? Introdução alimentar mais precoce, né? Tempo de alimentação muito longo, cuidado com o engasgo. Então, você ter esse suporte, né? Ter você na nossa vida nesse momento foi muito importante. Eu fico até emocionada, Tereza, né? Porque a gente às vezes não tem noção como que um insight, né? Baseado no, né? De todo esse nosso treinamento, os nossos estudos, os nossos, né? Discutir com os nossos colegas para a gente poder tentar ajudar. E quando a gente trabalha com uma coisa que é rara, né? Igual a síndrome da Laura, né? Muito raro, a gente a gente não tem certezas, a gente faz mais assim, vamos tentar para ver se no caso da Laura dá certo, se não der certo, o que a gente vai fazer. Mas o que eu gostaria muito que vocês entendessem é o seguinte, a criança que não come, a criança que desde o nascimento, se ela manifesta alguma dificuldade para mamar, uma dificuldade para ganhar peso, vamos investigar. O que está acontecendo para mim é que está chegando crianças com 6, 7 anos que não comem e aí a gente vai fechar um diagnóstico de algo, uma doença de base. A maioria das vezes as crianças não comem não é por conta que ela tem uma doença de base,
Mas existe sim uma porcentagem grande de criança que não vai comer. E a gente não pode abandonar esses diagnósticos, porque senão a gente vai poder causar até danos para essa criança. Maiores. Imagina se a gente tivesse forçado a Laura a ficar só na amamentação. Ela não ia ganhar peso, porque ela ainda não tinha estrutura suficiente para ela só mamar no peito, né? Ela precisava de uma forma que desse em 20 ml uma caloria muito maior para ela. Né? A mesma coisa, por que a gente começou a introdução alimentar? Porque ela dava sinais que a gente poderia iniciar e que para o refluxo dela pela gravidade, o sólido ia ser melhor. Já outras crianças, às vezes eu ia ter que indicar uma gastrostomia e não ia ter, né, jeito. Então a gente está aqui hoje para contar a história da Laura e acender uma luzinha, tanto na cabeça de pai e mãe, quanto na cabeça dos profissionais que atendem criança. Não é simplesmente não come. Por que não come? O que a gente pode fazer? Tereza, eu queria que você contasse um pouquinho de todas as suas experiências para descobrir qual o melhor jeito de fazer uma papinha, um leite diferenciado para ela, o seu pão de queijo. Conta para nós. Então, o que a gente faz? É o que a Denise falou, né? É a tentativa, é o erro, é o acerto. E eu acho que a palavra-chave, Denise, é persistência. Persistir. Não deu certo hoje, pode dar certo amanhã. Não deu certo amanhã, pode dar certo no outro dia. Então, uma coisa que não tem a ver com alimentação, mas que vem a ver com persistência, o desfraude da Laura. Aconteceu com 10 anos. Então, é a persistência, é não desistir. Em relação à alimentação, o que a gente fez? A Denise, ela me orientou, ela falou, Tereza, a gente precisa de uma alimentação para a Laura com um aporte calórico maior e com uma variedade maior. Porque como ela come pouquinho, a gente vai ter que colocar nesse pouquinho tudo que ela precisa. Então, a principal orientação que eu tive no começo é exatamente o contrário do que todo mundo orienta, né, Denise? Separa os alimentos para ela poder sentir. A Denise teve esse feeling e foi maravilhoso. Por quê? Não separando a comidinha dela, eu garanti para ela que hoje ela consiga comer isso. Porque quando ela foi para as frutas, ela não conseguiu. Ou pela questão sensorial, pela questão da fraqueza muscular, da hipotonia de músculos de face, ela não conseguiu. E na comidinha dela, a gente consegue. Então, os legumes estão todos lá, os verdinhos, os verdes escuros estão todos lá, e a carne está tudo lá. Tudo muito pequenininho, mas tudo dentro do que ela precisa. Então, assim, ela recebe todos os dias a comidinha dela, eu faço em casa, a gente cozinha os legumes no vapor, a gente mistura a comidinha dela, eu brinco que eu faço o risoto dela todos os dias, com o maior amor do mundo. Mas, enfim, a gente não separou isso, porque a Denise falou, Tereza, a gente garante isso e o resto a gente vai tentando. Então, é isso. Então, todos os dias, por exemplo, vamos fazer uma vitamina. Então, a mamadeira, a gente vai fazer uma vitamina. E vai ser assim. Vamos ver o que a gente pode colocar. Nessa saia atrás de abacate. É a saga do abacate, né? Que a gente procura abacate na cidade inteira. Ah, o abacate está verde, vamos correr atrás do abacate maduro. Porque o abacate, né? Eu falo que alguém, quando fala Denise brasileiro, lembra de abacate. Porque o abacate é o alimento que naquele verdinho tem tudo que a gente precisa. E o que é importante, né, Denise? O abacate veio para a Laura como um espessante de mamadeira que ela precisava em função do refluxo e uma fruta que interfere pouco no sabor. Então, para a questão sensorial, para a questão de crianças como a Laura e de pacientes como a Laura que vão ter percepções sensoriais diferentes em relação ao alimento, você ter um alimento que é pouco sensorial, estimulante do ponto de vista sensorial, é interessante. Então, você consegue pôr um aporte calórico maior, você consegue espessar uma mamadeira, isso faz muita diferença. Em relação à questão das comidas sólidas, para ela da introdução, foi tudo na mesma coisa, tentativa e erro. A gente oferecia, não. No outro dia, oferece de novo, até que a gente descobriu que ela gostava de pão de queijo. Ela começou lambendo pão de queijo, depois começou colocando pãozinho de queijo, né, na boca. Aí vamos fazer o pão de queijo sem lactose. Como é que vai arrumar o danado do pão de queijo sem lactose? E chegamos, vamos lá, arrumamos o pão de queijo sem lactose, que faz parte da dieta dela até hoje. O cookie, vamos pensar num cookie, quem sabe ela vai gostar de um biscoito que tem algum adocicado. Então, eu brinco, eu falo assim, eu entrava no supermercado, pegava meu carrinho, todas as marcas de cookie. Todas, vamos experimentar todas, até que a gente chegou numa determinada marca que funcionou.
Mas eu acho que a coisa principal que tem quando a gente está falando de seletividade alimentar, Denise, é acolhimento à seletividade. Né? É acolher que ela não está fazendo aquilo para me desafiar, que ela não está fazendo aquilo porque ela não quer comer, porque é uma birra, uma manifestação de vontade, é porque para ela a comida não está associada com prazer. Né? Ela não tem essa associação para ela. Sempre foi difícil comer. Mamar foi difícil, se alimentar com comida sólida é difícil. Então a gente precisa ter esse acolhimento e falar, tá tudo bem. Você é linda, maravilhosa, sem comer. Sim. Né? Isso que eu peço para as mães, eu tô até emocionada, gente, vocês desculpam, mas é porque a gente que trabalha com crianças que não comem, é um universo assim, a gente tenta fazer o melhor. Então, assim, se a criança não está aceitando, e ela continua a ser uma criança. Sim. E para um valor. E quando uma mãe fala, filho, eu tá te amo, tá independente de você estar comendo ou não, sim. Isso não tem preço, gente. Eu falo, a carga alimentar, Denise, dessa questão, porque eu falo assim, a gente cria um sonho quando a gente tem filho. E você acha que seu filho vai cumprir. E aí, quando ele não cumpre, fica uma carga. Você fala, poxa, onde que eu estou errando? Né? Tô fazendo a comida errada, tô oferecendo do jeito errado, o que está acontecendo? E às vezes não tem nada errado, só é assim, difícil. Então, quando você acolhe, a criança não sente aquela responsabilidade de se comer. Então, você tem uma frase que eu guardo no meu coração, que é respeita a fome da Laura. E é isso que eu guardo no meu coração, eu respeito. Então, ela fala, mamãe, eu não quero comer mais. Tá bom, daqui a pouquinho a gente come. Então, se eu vejo, por exemplo, que ela comeu muito menos do que ela precisaria, o lanchinho vem mais rápido. Né? A gente vai então, assim, né? O lanchinho chega mais rápido, o jantar chega mais rápido, a oferta de outro alimento vai chegar mais rápido. Mas ela não sente essa carga de que ela me decepcionou. E isso é muito importante. Não tem troca na comida, Denise. A Laura ela não é presenteada porque ela comeu bem. E também não é culpabilizada se ela comer mal. Comida é parte da rotina dela. E eu acho isso importante, né, a gente falar, porque às vezes a gente liga a alimentação com prêmio, fala assim, se a criança come bem, você premia, né? E isso não está certo, a alimentação não tem prêmio. E é muito interessante que tem uma psicóloga, uma psiquiatra americana, que ela acompanha essas crianças com dificuldades alimentares, e agora essas crianças estão com 15, 20 anos, e ela colhe os depoimentos. Então esses adultos, né, adolescentes e adultos jovens, eles contando como que era desesperador. Eles não conseguiam explicar para a família que eles não tinham capacidade de engolir, que Sim. eles não tinham capacidade de mastigar um arroz, Sim. mastigar um feijão, que é uma coisa tão óbvia para a gente, né? E para eles não é. É muito... Gente, tem muita coisa para chegar nesse momento para a gente falar... A criança não come porque ela não quer comer, ou ela não come porque ela está querendo chamar a atenção da família dela. Sim. Ela não come. Não é isso, gente. Nós precisamos entender e acolher. Acolher. Né? Esse acolhimento é muito importante. O nosso papel, Denise, enquanto pais, é ofertar sempre, entender sempre. E isso dói, é claro. Nossa. Né? Você fazer a sua comidinha e seu filho não comer é muito doloroso. Mas com o tempo também eu falo, isso já me doeu mais, isso já me incomodou mais. Hoje em dia, a não ser nas situações que a gente tá, que a criança está doente, que você está preocupado, assim, parou de comer completamente, isso é, né, assim, tô com uma gastroenterite, aí 0 de alimentação, eu passo um dia dando soro com a Laura sem comer nada. Isso a gente fica muito mais, mas no geral, eu já entendi que tá tudo bem. E quando a gente entende que tá tudo bem, por quê? Porque eu tenho você, eu tenho orientação, então a hora que a coisa aperta, eu falo assim, peraí, Denise, tá assim, 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 como é que eu vou fazer? Vamos fazer assim, pronto. E o que é mais importante, né, Denise? A gente está vendo ela crescer, a gente está vendo ela melhorar, então tá tudo bem, né? Porque às vezes a gente fica super ansioso com essa questão da comida e esquece de olhar para o filho, né? Que a gente não queria nem ver o peso na balança, porque não saía, porque né? Aqui tem uma coisa também, a balança da Denise só tem um peso, não sai desse peso, não. A Denise, a balança dela, nós temos que melhorar. E aí, eu acho que tem isso, sabe, Denise? De você também... E aí, a hora que você relaxa um pouco também, fica mais gostoso. Não fica tão sofrido. Então, todo mundo ri de mim. Fala assim, Tereza, eu sou a pessoa que viaja com 7 malas. Sempre. Então, qualquer lugar que eu vá no mundo, se são 2 dias ou 7 dias, são 7 malas. Por quê? Porque eu levo todas as comidas da Laura. E todo mundo ri. Eu levo a air fryer. Eu sou a pessoa que viaja com air fryer. Aí você fala, mas você vai... Vou de avião.
A air fryer tá lá dentro, é despachada. Por quê? Porque eu tenho a liberdade de fazer a comidinha dela. E aí, isso não quer dizer que eu não vou deixar onde a gente estiver. Por exemplo, se estiver em Gramado em julho, é lógico que eu ofereci todos os chocolates possíveis e imagináveis, mostrei para ela todas as coisas que ela podia experimentar. Ela não experimentou, tá tudo bem, mas tá lá. Sabe, foi mostrado para ela, Laurinha, tá aqui, se você quiser comer, ó, olha que delícia, a mamãe tá comendo, olha como tá gostoso. Mas o que ela sentia segurança? Porque a comidinha dela, que ela tá acostumada, tá lá também. Então tá tudo bem. Ela fica muito mais tranquila, porque ela fala assim, a mamãe trouxe a minha comida, eu não vou sentir fome, eu não vou ser obrigada a comer, sair da minha zona de conforto e comer uma coisa que eu não tô acostumada. E assim a gente vai. E com isso ela não perde programação nenhuma. Ela vai em festa, ela viaja, ela participa da escola. Vai. Então, assim, isso é que é legal, porque as mães falam, Denise, mas na hora que cresce, como é que vai encontrar com os amigos? Como é que vai para uma festinha? Vai, gente, vai. Tudo é adaptável. E eu falo, tá, né? Tão na moda marmita, né? Todo mundo é marmiteiro. Eu falo, a Laura é marmiteira desde 0 anos. Né? Agora conta para nós o carinho que você teve lá no restaurante do Rio de Janeiro. Então, a gente teve agora uma experiência recente que eu falo que são as coisas sensacionais que acontecem na nossa vida, né? Todo mundo pergunta, você deixa de sair, né, de almoçar num lugar diferente por causa da Laura? Eu falo, olha, os passeios noturnos a Laura que comanda, né? Os shows, as coisas que a gente vai frequentar são com elas. Mas a gente sai para almoçar em restaurante absolutamente normal de novo, com as coisinhas dela. Então eu levo a comidinha dela, esquento onde quer que eu esteja, a gente consegue se virar. Agora, no Rio de Janeiro, a gente foi recentemente, a gente estava doido para conhecer o restaurante do Felipe Bronze, o Ouro, e a gente chegou, um pessoal muito receptivo, óbvio que eu estava lá com a marmitinha da Laura, e aí eu pedi para esquentar, e eu levo num potinho de vidro. E quando voltou, Denise, aí dá aquele quentinho no coração que você fala assim, eu volto aqui. Porque veio num pratinho, todo gourmetizado a comidinha dela. E eu tive vontade de levantar e dar um abraço na pessoa que trouxe pra mim. Porque eu falei, gente, que cuidado que é esse, né? De entender que eu tô aqui como uma pessoa que não vai comer do restaurante porque tem dificuldade. E eles montaram aquele pratinho mais fofo. Aí ela olhou assim, ô mãe, é minha comida? Falei, filha, é sua comida. E comeu. Então, assim, ter essa alegria, né, de estar comendo com a Laura na mesa com a gente, um pratinho todo bonitinho, é uma coisa que não tem preço. Não tem preço. São coisas na vida, né, que a gente veio para aprender. Como eu aprendo com a Laura, como que eu aprendo com a Tereza, como que eu aprendo com a Ademar, que é o pai da Laura. Famílias, assim, que realmente nada é impossível. Vocês lutam sempre aí, e o mais interessante, gente, o que eles conseguem para a Laura, eles tentam ajudar as outras crianças, que mesmo as que têm a síndrome dela, ou outras crianças também que têm doença rara. Então fica o nosso recado aí, que a criança não come não é por culpa dela, que existem muitas doenças, e as principais que a gente vê hoje são crianças com alergias alimentares, prematuridade, doenças neuromusculares, síndromes genéticas e doenças raras. Isso sempre tem esse componente junto, na maioria das vezes, que são desafios alimentares muito grandes. Mas é desafio, mas cada dia a gente descobre uma coisa que pode ajudar. Ô, Tereza, muito obrigada. Obrigada a você, Denise, nossa, eu sou muito feliz de ter né, de poder estar junto de vocês esse tempo todo. Eu falo assim, a gente, Denise, o meu recadinho final é esse, que parece que tudo é muito fácil quando a gente está aqui falando. E o caminho é muito difícil. Mas eu acho que a gente tem que ter pessoas certas e entender a vida, né, Denise? Fala assim, a vida pode ser muito ruim ou pode ser muito boa. Mesmo difícil, ela é boa. Então, optar por esse caminho, né? E eu acho que a Laura veio com essa pitada de alegria que a gente precisa. Então, assim, é muito difícil ficar triste perto dela. Porque ela é essa bagunça, essa vivacidade, essa barulheira o dia inteiro. Então, acho que isso também deixa o caminho mais leve. Né? Essas dificuldades que a gente tem, e ela vai sempre ter uma resposta para tudo, sempre tem uma frase pronta para tudo. Então, isso também facilita. Né? Então, assim, a gente conseguir tentar ver, né, Denise, a alegria dentro da nossa vida, como ela é, e não como ela poderia ser, também vai ajudar.
Obrigada. Obrigada a você, Denise. Chegamos ao fim. Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que estão escutando. E qualquer dúvida, entre nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é @bichopapinha.pod. Um beijo para todo pessoal. mundo. Tchau, tchau. Tchau.